em Lucas no capítulo 13. E vamos fazer juntos a leitura dos versículos 22, 23 e 24. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a porta estreita. Nós vamos falar nesta noite. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos agora que vamos ouvir a Tua palavra, a também estarmos caminhando para Jerusalém, assim como Jesus estava fazendo. Ajuda, Pai, a cada irmão aqui nesta noite, para que a Tua palavra possa ser viva, eficaz, temperada com sal, para que a vida de cada um aqui possa continuar a andar rumo a Jerusalém celestial. É no nome de Jesus que eu faço essa oração. Amém. Queridos, nesse texto que lemos aqui há pouco, nesses 3 versículos que lemos, uma coisa interessante, que quando nós trabalhamos, quando nós estudamos, quando nós verificamos, quando nós investigamos, quando nós buscamos alguma coisa dentro do livro do evangelista Lucas, nós chegamos à seguinte conclusão: dos capítulos 9 a 19, Lucas apresenta um Jesus caminhando para Jerusalém. Se você vier e navegar na sua Bíblia, navegar no teu celular, no teu tablet, aonde você tem a sua Bíblia, você vai notar que Jesus, ele vinha desde o capítulo 9, ele vinha a caminho de Jerusalém. E interessante, irmãos, que na sua trajetória, na sua vinda, ou seja, no seu caminho, em todos os lugares que Jesus passava, ministrando a palavra dele, ele vinha sempre trazendo uma proposta diferente de comunhão com Deus. Essa era a grande coisa, a grande virtude quando nós lemos o livro de Lucas, nós percebemos isso. Sempre, em todos os momentos, Jesus vinha trazendo uma proposta diferente de comunhão com Deus, de cultuar a Deus. E a gente para dentro desse contexto e a gente percebe, por exemplo, lá no capítulo 12, dos versículos 33 e 34, Jesus ali, ele mostra de forma muito especial a questão da partilha, de você dividir o que você tem. E Jesus vem trazendo essa proposta diferenciada para que os discípulos, para que as pessoas que o acompanhassem, entendessem para que Jesus tinha vindo. E aí você começa a perceber que essas propostas muitas vezes iam de confronto com pessoas, principalmente com o seu próprio povo, o povo judeu. Aí você dá mais uma andada, mais uma pesquisada, mais uma investigada na palavra de Deus. Você vai para o capítulo 16 e você vê que ali, nos versículos de 19 a 31, Jesus reprova a avareza. É um outro projeto de vida, é uma outra forma e maneira que Jesus vem trazendo e vem no caminho de Jerusalém, por onde ele passava, ele vinha trazendo essa proposta de novidade de vida. Aí você vai para o capítulo 10, você vê que Jesus mesmo dentro dessa proposta, caminhando para Jerusalém, Jesus dá uma ênfase de priorizarmos os pequeninos. E Jesus fala sobre esses textos, sobre essas coisas, e Jesus vem também dando essa nova roupagem. Por que é que Jesus vinha? Por que Jesus
estava andando para Jerusalém. O texto que lemos, no versículo 22, também não é diferente. Lá em Lucas 13, 22, não é diferente. Olha só. Passava Jesus por onde? Cidades e aldeias. Fazendo o quê? Para onde? Para Jerusalém. Esse era o ministério de Jesus. Ele passava. Jesus passava, né? Passava Jesus por cidades. Não foi por acaso que Jesus passou nesse lugar. Não é por acaso que Jesus está passando nesse lugar. É que para você, agora que estamos aqui, nós vamos começar já a andarmos para Jerusalém junto com Jesus. É isso que a palavra está dizendo. Então Jesus está passando aqui, queridos, passando na nossa aldeia aqui nesta hora, para nos ensinar como vamos chegar a Jerusalém. É isso que a palavra de Deus está falando, está nos ministrando aqui nesta noite. E não era diferente para aquele povo. Jesus passava ensinando e caminhando para Jerusalém. Esses 3 versículos que acabamos de ler, Jesus nos está nos exortando a buscarmos uma novidade de vida. Assim como ele vinha desde o capítulo 9, ensinando nas aldeias, nos lugares, uma nova novidade de vida para aquelas pessoas. Jesus também, nesta noite, quer trazer uma novidade de vida para mim e para você, porque nós estamos caminhando para Jerusalém Celeste. Diz a palavra de Deus, no versículo 22, pedir para o irmão projetar, por gentileza. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando. Versículo 23, por gentileza. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus se deparou com essa pergunta. Provavelmente um judeu anônimo estava lá no meio do povo, vê Jesus conversando e ensinando e falando essas coisas, provavelmente ouvindo toda uma diferenciação que provavelmente ele esperasse alguém que fosse salvador, mas de uma outra maneira, talvez do jugo dos romanos. E aí ele vem e pergunta para Jesus, Senhor, são poucos os que são salvos? Interessante que na pergunta que Jesus respondeu, eu achei interessante que Jesus vem e quando Jesus fala assim, olha, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Estranho, ele faz uma pergunta e Jesus vem e fala para eles esforçar para entrar por uma porta estreita. Quando Jesus fala isso, Jesus dá a ideia que existem 2 tipos de porta. Provavelmente tem a porta larga. Provavelmente não tem a porta larga. E também tem a porta estreita. Mas o interessante é que Jesus enfatizou a porta estreita. Jesus falou da porta estreita. Porque dentro da porta estreita tem uma proposta diferente do que eu e você pensamos. A proposta é diferente daquilo que aqueles que estavam seguindo Jesus pensavam. A proposta da porta estreita, ela tem um padrão. A proposta da porta estreita, ela tem um limite. E Jesus vem e diz assim, olha, eu não vou responder a pergunta sua, se tem muita gente salva ou não. Eu estou dizendo para você, para a igreja do Parque das Nações, que está caminhando para Jerusalém, para que eu e você nos esforcemos para entrar pela porta estreita. É isso que Jesus está falando para nós nessa noite. Temos que entrar pela porta estreita. Esta é a proposta de Jesus. Nesta nova proposta, Jesus andando para Jerusalém, no versículo 3, nós podemos tirar 3 lições muito importantes. A primeira lição da porta estreita
primeiro eu tenho que querer entrar por ela. Se é uma coisa que Deus não vai fazer comigo e com você, é pegar você, amarrar você, fala assim, entra pela porta estreita. Jesus não vai fazer isso, nem comigo, nem com você. A decisão é sua. E a nossa vida, ela é sempre cheia de escolhas e decisão. Você decidiu hoje vir para o coral. Algum crente fala, não, foi o Espírito Santo que me trouxe aqui. Claro que foi. Mas você decidiu vir para o coral hoje. Para ensaiar às 4 horas. 5? Brincadeira. Para ensaiar às 5 horas. E ensaiaram. E tiram um naipe, o outro naipe, ensaia um naipe lá, não dá certo. Mas foi uma escolha. Vocês vieram para cá. Os irmãos que estão aqui também escolheram estar aqui hoje na presença do Senhor. A nossa vida, ela é palpada de escolhas. Você escolheu essa roupa para vir para a igreja. Você resolveu pentear o seu cabelo diferente, exceto o meu. Você é feito, você tem escolhas para fazer. Você tem que querer fazer. Você tem que querer entrar na porta. Jesus não vai. Você pode ter certeza, irmão. Ele não vai arrombar a porta do seu coração para que você entre pela porta estreita. Jesus é tão educado que lá em Apocalipse ele diz que eis que estou à porta e bato. Foi a primeira vez que Jesus ficou do lado de fora da igreja. Querido, você tem que querer entrar por essa porta estreita. Eu tenho que querer entrar por essa porta estreita. Mas para querer entrar nessa porta estreita, eu preciso renunciar a algumas coisas na minha vida. Eu preciso renunciar. Eu cataloguei algumas coisas aqui. Preciso renunciar aos meus direitos. Muitas vezes, queridos, nós ficamos tão obcecados com os direitos e esquecemos dos deveres e das obrigações. Para entrar nessa porta, essa era a proposta que Jesus estava passando para o povo de Jerusalém. Enquanto andava para Jerusalém, para os lugares que ele passava. A minha proposta é o seguinte: você quer entrar na porta estreita, você quer se esforçar para a porta estreita, você tem que renunciar aos seus direitos. Irmãos, há momentos na igreja, e nós somos oficiais da igreja, e nós muitas vezes choramos, porque muitas vezes os crentes, muitas vezes irmãos não querem renunciar aos seus direitos. Reivindicam o quê? Os seus direitos. Queridos, entrar pela porta estreita não é brincadeira. Você tem que renunciar aos seus direitos. Segunda coisa que você precisa renunciar: suas finanças. Suas finanças você tem que renunciar. É inadmissível, queridos. É inadmissível. Uma igreja, um irmão que não tem pelo menos paixão, sensibilidade de vir à frente, pelo menos uma vez, trazer uma oferta para ajudar um missionário. Queridos, como você quer entrar pela porta estreita? Essa era a proposta de Jesus. Jesus, lá atrás, como eu falei, no capítulo 12, Jesus falando sobre a avareza. Queridos, eu preciso renunciar a essas coisas. Os meus direitos, as minhas finanças, o dinheiro não é meu, é de Deus. Eu duvido que Deus só te dá um pãozinho nosso de cada dia. Muito pelo contrário, Deus dá muito mais do que precisamos e merecemos. Queridos, esta é o alerta que Jesus estava falando enquanto andava pelas aldeias ensinando para o povo. Essa é a minha proposta. Eu tenho que dar imposto? Jesus falou assim: dai a César, é de Deus, que é de Deus.
Eu tenho que renunciar a essas coisas, os meus direitos. Amar o próximo como? Isso é renunciar direito, querido. O que eu não quero para mim, eu jamais posso querer para o meu próximo. Outra coisa que eu preciso renunciar para entrar por essa porta estreita: minhas vontades. Todo mundo tem vontade, que não é pecado, não é? Não é pecado ter vontades. Mas muitas vezes, queridos, a nossa vontade não é a vontade de Deus. Jesus, na morte de cruz, tinha todo o direito de falar assim: Pai, eu não vou fazer isso. Muito pelo contrário. Se for possível, passa de mim esse cálice. Ou se não, seja feita a tua vontade. Queridos, entrar por essa porta, eu preciso renunciar a essas coisas na minha vida. Meus direitos, minhas finanças, minhas vontades. Preciso renunciar aos meus sonhos. Ah, eu sonho isso, eu sonho aquilo, mas é o sonho de Deus? Essa é a pergunta. Essa era a proposta que Jesus vinha falando para aquele povo. Ah, nós sonhamos um rei, imperador que chega aqui e derrube o povo romano, que destrua tudo, que a gente tome conta, que a gente vire dono de todas as, que nós venhamos a ser dono de todas essas coisas. Não. Esse não era o sonho de Jesus, essa não era a proposta de Jesus. Essa não era a proposta de Jesus, renunciar aos seus sonhos. Eu tenho que renunciar aos meus sonhos. Quando eu penso em querer entrar por essa porta, renunciar ao meu futuro. Não é? Às vezes a gente pensa em tanta coisa, né? Tantas coisas. Não é pecado pensar no futuro, queridos. Não é pecado. Podemos pensar no futuro. Jesus nos dá esta oportunidade de pensarmos no futuro. Mas antes de pensarmos no futuro, qual é a vontade de Deus desse futuro para mim? Certa vez eu vi um pastor falando que os pais sonham muitas coisas para os seus filhos, que não está errado. Uma boa escola, uma boa educação, provavelmente línguas, ou seja, uma série de coisas. O pai sonha para o seu filho, para o futuro do seu filho. Mas eu achei uma coisa muito interessante, que ele falou para os pais, e eu estava lá ouvindo, e ele falou assim: olha, não é errado o pai pensar nisso, mas os pais têm que preparar os seus filhos para ir para o céu. Senão não adianta nada a gente cantar Maranata, vem Senhor Jesus. Antes de qualquer coisa, nós temos que preparar os nossos filhos para ir para o céu. E eu estava lendo um pouquinho sobre o Steve Jobs. E ele colocou os 10 conselhos. E um conselho que eu achei muito interessante, ele falou assim: não ensine seus filhos a serem ricos. Ensine os seus filhos a serem felizes. Porque quando eles são felizes, eles vão poder desfrutar do valor das coisas. Ele falou: não adianta você ter um apartamento de 200 metros quadrados, ou talvez mais. Ou morar num de 270 metros quadrados, ou morar em um de 50, 37, sei lá o quê. Ele falou que o tamanho da solidão é a mesma. Steve Jobs falou, um homem riquíssimo. Falou: toda a minha fortuna que eu tenho, não vai me salvar de ter um encontro com a morte. Queridos, sonhos são importantes, mas nós temos que pensar isso na nossa vida. Eu tenho e eu quero entrar pela porta estreita.
Dentro desse aspecto, uma segunda lição que nós podemos tirar, depois que eu decido querer entrar por esta porta, eu tenho que deixar algumas coisas. Eu tenho que deixar algumas coisas. Primeira coisa, o velho homem. E quando eu deixo o velho homem, eu tenho que deixar o velho homem, carregar a mala do velho homem, abrir a mala do velho homem e descarregar toda a bagagem desse velho homem. Sabe quando você chega de viagem? Quando você vai, a mala vai toda arrumadinha, bonitinha, não vai? Você arruma, dobra, tal. Quando volta, bagunça, né? Aquela coisa, aí põe, você embola ali, embola aqui, sobe em cima da mala, aperta. Não é? É isso. Nós temos que pegar essa mala e tirar toda essa bagagem. Que bagagem é essa, Silvino? O nosso ego. O nosso ego, porque para entrar para a porta estreita você vai ver o que é bom para tosse. Tirar o nosso consumismo. Não é só na questão de compra, não. Tantas coisas que nós somos consumistas. Quantas e quantas coisas. Gastamos tempo e, sabe, como diz aí os grandes homens que dão cursos para a gente, disse assim, quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não é? Além de deixarmos o nosso ego, o nosso consumismo, o nosso individualismo. A nossa sociedade está se tornando uma sociedade individualista. Eu ando muito de metrô, né? Eu utilizo bastante. E é impressionante. Outro dia eu fiquei contando quantas pessoas estão com o fone de ouvido no seu celular e não estão nem aí com o outro. A porta se abriu, quase uma mulher se enroscou, se machucou dentro do metrô e o fulano está lá. Ó. Individualista. Não é? Não quer saber. Por favor, não mexa comigo. Eu estou agora no meu celular. Eu estou ouvindo a minha música. Eu estou vendo o meu aplicativo. Eu estou jogando aquilo que eu gosto. Individualista. Irmãos, para entrar para a porta estreita. Quando eu entro na porta estreita, eu decido entrar pela porta estreita. Isso tem que sair da minha vida. Eu tenho que olhar ao redor das pessoas, olhar olho no olho, ver as pessoas. E a gente está percebendo que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque se bobear, a igreja também fica infestada dessas coisas. Cada um no seu grupinho, no seu cantinho. E olha, é o seguinte, aqui é o meu clã. Queridos, não é assim. Não é assim. Nós temos que ter o que? O coração do Pai. A gente canta aqui, né? Coração regenerado. Nós cantamos isso aqui, na nossa igreja. Precisamos, então, tirar a bagagem do ego, do consumismo e da nossa acomodação. Muitas vezes, queridos, nós ficamos acomodados. Acomodados. Não é? E eu quero dizer para você que carteirinha de crente velho também vence. E nós precisamos a cada dia estarmos em novidade de vida. Esta era a propositura que Jesus vinha falando para aquelas pessoas que estavam ao seu redor, durante a sua caminhada até Jerusalém. Vamos continuar. Estamos indo para Jerusalém. Terceira lição. Quando eu quero entrar, eu entro pela porta estreita. A porta estreita. Eu entro na porta e aí eu começo a andar. Aonde? No caminho que também é estreito.
E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Essa porta não vai passar por reforma. Ela vai continuar estreita. Sabe quando você tem um quarto na sua casa, ou um estabelecimento da sua casa, que você, poxa vida, eu acho que eu vou aumentar um pouquinho mais essa porta, porque ela está muito estreita. O caminho da porta estreita não vai ter jeito. E Jesus usa esse termo porta, e é interessante que quando ele usa isso, ele fala o seguinte: a porta é um objeto muito importante do nosso dia a dia. É uma via de acesso que nos permite entrar e sair dos mais diversos lugares. A porta, ela me remete ao conhecido, ou seja, ela me remete, eu saio do conhecido para entrar no desconhecido. E a porta tem um caráter de revelar algo para mim. Quando a porta está fechada, quando abre a porta, algo é revelado para mim. Jesus usa essa metáfora e ele vem e diz: esforçai-vos por entrar por esta porta. Mas quando eu entro por essa porta, eu começo a andar nesta porta, nesse caminho, melhor dizendo. O que eu quero dizer com isso? Uma vez que eu decido entrar, ou seja, me esforçar, entrar por essa porta estreita, o caminho também é apertado. Eu não ando no caminho primeiro, para depois entrar pela porta. Não tem jeito. Primeiro eu entro pela porta para andar pelo caminho. E Jesus diz que depois dos 100 metros vem a maratona. É isso que Jesus está dizendo. Nesse caminho, você não vai ter como voltar. Primeiro porque ele é estreito. Uma vez que você entrou, ele vai encaixar exatamente o tamanho do teu ombro, o tamanho do teu biotipo. Você não vai ter como fazer isso para tentar voltar. Você não vai ter para cá para voltar. Você tem que caminhar para frente, para Jerusalém. E a missão de Jesus, era chegar em Jerusalém, porque em Jerusalém algo ia acontecer. E a minha vida e a sua tem que ser assim. À medida que andamos para Jerusalém, temos que olhar para o alvo que é Jesus. Este caminho é estreito, vai te machucar, vai ter momentos que você vai se ralar todo, vai ter momentos que você vai querer desistir, vai ter momentos que você vai ter obstáculos, você vai ter que passar, vai ter momentos que você vai gritar por socorro, vai ter momentos que você vai falar: eu não vou conseguir, o caminho está muito difícil, está muito estreito, está me machucando todo. Mas olhe e saiba que você está caminhando para Jerusalém celestial. Jesus foi até Jerusalém. E nós sabemos o que aconteceu em Jerusalém. No momento, ele entrou cheio de palmas, jogaram coisas no chão para ele passar. Bendito que vem em nome do Senhor Jesus. E foi aquela festa. Aí passaram mais algum tempo, e Jesus estava lá, sendo massacrado, sendo escorraçado, sendo cuspido, sendo vilipendiado por aqueles que não o receberam. Querido, o caminho também é apertado. Eu entrei pela porta e começo a andar nesse caminho. Depois dos 100 metros, vem a maratona. O que eu quero dizer para os irmãos nessa noite? Que você continue, irmão, a lutar para continuar e querer se esforçar para entrar pela porta estreita. Eu não sei que porta você está ainda. Eu não sei. Jesus sabe. Tem 2 portas. A escolha é sua. A sua vida é feita de escolhas. Tem 2 portas.
Na cruz, tinham 2 malfeitores. Um queria uma porta, o outro escolheu a de Jesus. Qual você quer escolher? Qual é a porta que você está andando? Qual a porta que você está mirando, querer entrar? Jesus está nos encorajando para entrarmos pela porta estreita. E quando nós sabemos isso, e quando fazemos isso, nós entendemos que sem Ele nada podemos fazer. Tomé perguntou: Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Queridos, temos que nos esforçarmos para entrarmos por a porta estreita. Temos que estar firmes, caminhando na porta estreita. E também, queridos, temos que implorar a Deus que Ele, com a força dEle, carregue a nossa fraqueza, para que possamos perseverar no caminho da porta estreita. João 10, 9 diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Continue na porta estreita, irmão, porque você vai entrar. Você vai sair e você vai encontrar o gozo eterno de Jesus. Não foi à toa que Jesus disse assim no texto que lemos: porque aonde eu estou, aonde eu estou, eu luto, eu intercedo, para que estejais vós também. Amém? Esse é o nosso Jesus. Que Deus te abençoe. Que você saia daqui encorajado a não desistir. Não desista. Não desista. Porque Jesus é quem está conosco. E Ele venceu. E se Ele venceu, nós já somos vencedores. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde nesses dias de caminhada para Jerusalém Celestial. Vamos sair daqui hoje, da Rua Inglaterra 341, e vamos continuar na nossa caminhada até Jerusalém. Amém, queridos? Ouvindo e prestando atenção nos ensinamentos de Jesus. Vamos sair aqui exultantes. Senhor Jesus, eu estou saindo da Rua Inglaterra 341 e continuo caminhando para Jerusalém Celestial. Eu quero que o Senhor esteja comigo.